que é o Thiagueira Culture, mais uma vez trazendo aí algum conhecimento para vocês. Vamos falar hoje um pouquinho. Tô indo ali próximo de Foz do Iguaçu ali novamente em uma rota, né? Não sabe, sou caminhoneiro, além de ser ativista cultural, amar as culturas urbanas, né? E acreditar no poder dela para com o incentivo, né? Para o jovem e a criança, né? Falar hoje sobre o tema anticultura, um tema bem pesado, um tema que ele mexe com a esfera natural e também com a esfera espiritual, beleza? Thiagueira, como é que começa a anticultura no mundo, né? Primeiramente, para quem não sabe, eu sou cristão, né? Sou cristão, estudei teologia, então conheço sobre a religião, cristianismo, né? Tanto protestante evangélicas, suas teologias e ideologias, né? E também a doutrina católica apostólica romana, beleza? Mas também não apenas isso, né? Normalmente o pessoal faz a teologia e só estuda sobre um fator, né? Cristianismo. É necessário estudar sobre as outras religiões para você ter um parâmetro, ter uma noção e buscar cada dia mais a verdade, né? Porque quem estuda sobre isso também quer saber a verdade da humanidade, a história, o porquê disso, porquê daquilo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, né? Acho que só Salomão sabia tudo, né? E ainda assim, né, Deus deu com certeza algum empecilho para ele não saber tudo, né? Ao nível de Deus. Então ele sabia de muita coisa, mas também não 100%. Só que a Bíblia fala que ele foi o homem mais inteligente que passou pela Terra, né? Claro que depois de Cristo, né? Que era a própria palavra, né? A própria razão da humanidade. Enfim, bora lá então falar sobre a anticultura. Thiagueira, quem que começou com a anticultura? Para me explicar quem começou com a anticultura, nós precisamos saber o que é cultura e o que é anticultura, né? Cultura são as tradições de um povo, né? As manias, né? Os costumes, né? Ações rotineiras, né? Um exemplo, né? Qual que é a minha mania? Acordar de manhã, escovar o dente, lavar o rosto, tomar um cafezinho, né? Bom café brasileiro, quentinho ali, passado na hora, e me arrumar e trabalhar, né? Beleza, então isso se tornou um costume, uma tradição, uma cultura minha, entendeu? Então, também faz parte. Porém, cultura, ela vai um pouco mais fundo, porque ela toca nas peculiaridades, na intimidade das pessoas também, né? Cultura, então, elas são as manias, costumes, né? Ações rotineiras, assim como um exemplo, a cultura gaúcha, né? Você vê o gaúcho de bombacha, com sua vestimenta, com uma gaita na mão, né? Que é um instrumento de musical. Você vê que ele tem mania ali, uma cultura, um costume de comer o churrascão, né? Costela bem assada, fogo do chão, espeto também, né? E também nós vemos as danças gaúchas, né? O próprio bugio, como a dança nacional brasileira, e as outras que são argentinas e de outras etnias, né? Essas são características voltadas para a cultura sulista, né? Os gaúchos, né? Então nós temos essa visão aí, né? Então é uma cultura, né? Ok, o que é anticultura? Anticultura é tudo aquilo que vai contra, né, os padrões, a ética, a moral, as tradições clássicas das comunidades. Vamos dar um exemplo. Tem um CTG, que é um local, né, onde o pessoal sulista ali, os gaúchos, da cultura gaúcha, né, eles se encontram, né, com suas famílias, as prendas, né, que são as mulheres com os vestidos, né, todas enfeitadas ali, os homens, né, o peão que a gente chama, com a bombacha, a bota, né, a camisa, o lenço, né, o chapéu. Então todo aquele costume gaúcho de se vestir, né, os vestimentos gaúchos, né, vão ali com essas crianças, com suas famílias, dançam, cultivo ali nessa cultura de assar um churrasco, de passar um domingo em família, ouvindo música boa ali, cantada na hora, né? Um gogó ali cantando ao vivo, com a gaita, com o fole, com os instrumentos ali, violão, e o pessoal canta suas músicas culturais, sempre voltada para o romantismo, para o campo, né? Para a lida no mato, lida do campo, né? De fazenda, de sítio.
de criações de animais. Ok. Daí do nada chega alguém ali e começa a soltar um funk desses atuais, né? Que fala senta, senta, não sei o que, tá o buraco, cheira o lança, usa o lança, a tropa pegou novinho, só coisa de baixo escalão moral, ético, né? Cultural e anticristão também, né? O que tá acontecendo ali nesse momento, né? Imagine um baile de cultura gaúcha num CTG que é super, né, voltado para a cultura raiz dos gaúchos. Os gaúchos chegam um pessoal ali com um shortinho dançando assim, pá, e quebrando até o chão e pá, né? Aquilo ali vai acontecer uma anticultura. Por quê? Porque sai do padrão totalmente, sai também da ética das palavras, dos palavreados, dos costumes, das ações costumeiras. Agora eu vou voltar lá atrás. Quando começou, Thiago, a primeira anticultura? A Bíblia é um dos livros mais antigos da humanidade, não sei se você sabe, né? Foram encontrados papiros, Mar Morto e vários outros locais pelo mundo. Foram unidos, o Conselho Papal, né, dos papas antigos de Roma, uniram aquilo, fizeram a famosa Bíblia, né, católica apostólica romana, né, como ensinamentos cristãos, como se fosse um regrado para manter essa cultura cristã viva, né? E para ser um dicionário humano da vida humana, para a pessoa, um manual, né, do ser humano, para a pessoa aprender boas ações, morais, lições de vida ali e seguir aquilo ali visando em Cristo, né? E nos santos, né, nas ações deles, né, que são os apóstolos. Ok. Martinho Lutero tirou alguns livros, colocou tal, modificou ali, criou a igreja evangélica protestante, chamando de evangélica oficialmente no Brasil, né, popularmente, ok. O pessoal não se chamam de protestante. Eu sou cristão também, evangélico, né, então seria um protestante, segundo a visão de muitas pessoas, né. Um protesto, né, ok. Na Bíblia cita no primeiro livro ali de Gênesis, no início, que quando Deus criou Adão e Eva, eles colocaram uma árvore do fruto do conhecimento, né, junto ali do jardim, né? Enquanto Adão e Eva estavam ali, mais um dia ali passeando pelo jardim, provavelmente ajudando Deus a, só um modo de pensar aqui, né, ajudando a colocar nome nos animais ali. De repente, Satanás já tinha caído do céu, né, o diabo. Ele entra numa cobra, se transforma, né, provavelmente num adulto, em algo grande, uma cobra grande, um réptil, algo assim. Essa é a minha visão, né, porque pela lógica, qualquer pessoa que tiver o mínimo de conhecimento bíblico ou de, né, ética sabe que seria muito estranho para Eva, que via todo dia cobra, bicho por ali. Nenhum bicho falava, né? Talvez o papagaio falasse, né? Bem provável que ela até batia um papo com o papagaio, mas estava estranho uma cobra falar. Ela poderia pensar, pô, cara, eu vi papagaio falar, mas nunca vi cobra, tá estranho essa cobra, né? Então, provavelmente a cobra se transformou em algo maior ali, em um homem, algo assim, entende? Né? Isso não é citado na Bíblia, mas isso é uma concepção de teólogos, né, que acreditam nisso. Eu sou um dos que acreditam. Porque Eva não ia falar, a cobra já ia falar, sai daí, essa cobra tá estranha, né? Ia perguntar pra Deus por quê, né? O que aquela cobra tava falando, se nunca viu a cobra falar. Tava estranho aquilo demais. Daí, beleza. Ela foi lá e obedeceu a cobra. Então, cobra, né? Dentro dela tava o diabo. Ele entrou a primeira vez na história com a anticultura. Qual que era a cultura, a tradição que Deus deu a Adão e Eva, né? Viva aí tranquilão. Toda tarde, todo dia eu vou vir falar com vocês, estarei em comunhão com vocês. Vocês foram feitos para ser eterno, né? Vocês só não podem comer dessa fruta. Então tinha uma tradição, uma regra, uma ética, uma moral, um costume de não tocar naquela árvore. Provavelmente Eva e Adão viviam rodeando aquela árvore, né? Pensando, o que será que é aquilo? A dúvida, né? E daí o diabo foi lá e, né, trouxe para eles uma anticultura. Falou assim, não tem problema. Deus falou isso para que vocês não sejam como ele. Porque a intenção de Satanás, o diabo, sempre foi ser Deus, estar acima de Deus, estar acima das estrelas, ser o cara, entendeu? Por isso que ele tenta dar um golpe de estado lá no céu. E Deus, né, conhece o pensamento dele, percebeu
e teve que guerrear e lançar, né, com seus anjos, 1/3 dos anjos do céu para a terra, né? E por isso que a gente fala em demônio, né, mundo espiritual, né, porque tem coisas aí voando por aí, sombras desses anjos, demônios que perderam o seu corpo de anjo e estão no mundo espiritual voando aí, né? A gente não pode ver, tem pessoas que têm dom espiritual ver, eu mesmo já vi, né? Tanto em sonho quanto pessoalmente. Quando era criança via muito, né? Tem pessoas que têm esse dom. Eu pedi pra Deus pra acessar isso quando tinha uns 12 anos, porque poucas pessoas sabem disso, uma coisa íntima minha, segredo meu. Mas que eu vou revelar pra vocês, porque eu tava ficando com medo, né? Entende? Eu orava o Pai Nosso, sabia orar o Pai Nosso, falava com Deus, já orava desde criança. Mas eu tinha muito medo, era muito feio as coisas que eu via, né? Voando os negócios. Então, depois só fui ver há um tempo atrás novamente, umas 2 vezes, né? Saindo de pessoas, né? Mas enfim, então existe um mundo espiritual, existe uma eternidade, nós fomos criados para ser eterno. Quando Adão e Eva ouvem aquela anticultura do diabo, da boca daquela cobra, né? Com o espírito do diabo dentro, ela vai lá e Eva fala, já que eu tô aprendendo, né, mais um modo de conhecimento aqui, eu acho que não vai dar nada eu comer, eu poderia ser que nem Deus. Assim era a vontade do diabo, ele também passou essa mesma visão anticultural para Adão e Eva. Eva foi lá e comeu e deu um pedaço para Adão. Adão já estava com vontade de comer também, né? E aceitou dar uma mordida lá, eles falam que é maçã, né? Outros falam que é outra fruta, não sei. Provavelmente seja maçã, porque maçã é um fruto muito lindo, né? Um fruto muito bonito, né? É uma das frutas mais atraentes que tem, né? Vermelhinha ali no galho. Assim, então foi a primeira vez que foi apregoada, né? Apresentada uma anticultura, né? Porque a cultura, a tradição que Deus deixou para Adão e Eva, o primeiro casal, né? Da história mais antiga da humanidade, é não tocar naquele fruto, né? Que trazia o conhecimento do bem e do mal. Então trazia o conhecimento, trazia a maldade também, né? Se trazia o conhecimento do bem e do mal, trazia a maldade para a humanidade. Então naquele momento eles abriram uma chave, tocaram num lugar que eles não podiam, né? Isso foi a primeira anticultura. O que temos hoje no mundo, no Brasil, aqui, nosso país, vamos falar de Brasil, de anticultura, né? Vamos dar um exemplo. Essa semana, acho que passada, eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Eu liguei a rádio, né? E coloquei em 7 estações, né? Que pegou aí. Eu tô no caminhão aqui, inclusive. Ó. Ou seja, ajudando aí a fazer o bem. Ó, eu vou passar outra estação aqui, vamos ver. É que tô na BR, daí tem lugar que eu não ia pegar. Ó, tô perto do Paraguai aqui, ó. Então, tá cantando a cultura popular deles lá, né? O Guarani. Essa aí, no caso, tá cantando em espanhol, mas muitas músicas cantam em Guarani ali no Paraguai, né? Então, assim, a partir desse momento, né? Eu peguei, semana passada, coloquei em 7 estações aí, né? De rádio. E eu comecei a analisar as músicas, né? Tava, umas 5 era sertanejo universitário atual, né? Uma das rádios tocou funk, desses funk mais, que é liberado, né? Pra mídia, mas entre linhas fala muita maldade também. E daí 2 músicas, uma era flashback, 80, e outra era um modão antigo, né? Era Frente a Frente, do João Paulo e Daniel, né? Que fala sobre o romance. E não precisa dizer nada, também não vai chorar, nos teus olhos eu vi, você é como um rio que corre do mar. Agora não tem jeito, é coisa de pele, é o fogo da paixão, eternamente escravos dos nossos corações. Vem amor, me beija a boca, vem me mata de prazer. Beleza, né? Um nacional bom. A outra que tocou era um flashback, né? Que era Voyage, Voyage, do Desireli, né? Francês. Então, um clássico, né? Um voyage, voyage, um lugar do l'océan. Então a tradução fala sobre alguém que está curtindo uma viagem, né? Uma viagem no tempo, uma viagem, né? Vendo o oceano e tal, um olhar sobre o oceano. Então, uma música positiva com letra positiva também. A letra positiva dos anos 80, né? A outra é uma música dos anos 80 para 90 ali, João Paulo e Daniel. Top de um sucesso também nacional.
Daí as outras que eu curti ali, dessas 7 estações, né? Uma era funk, né? Que falava sobre pegação, um monte de coisa arada, bem ligada à anticultura, né? Bem, né? Tratando a mulher como algo vulgar e desce até o chão, vai descer, não sei o que e tal, pra galera, pra rapaziada, né? Entendeu? Então nem era dançar pra um homem ou ser de um homem, né? Era ser de todo mundo, entendeu? Livre, do jeito que quiser, entendeu? E os outros sertanejos universitários, gente, ou falava só de cachaça, ou falar que a pessoa foi corneada, no caso, né? Foi traída, uma música muito séria. Fala sobre traição, né? Quem já foi traído ou recebeu uma traição, seja de um cônjuge, né? Namorado ou namorada, também de um parente, de um amigo, sabe como é que é ruim, né? Como é triste, como destrói a gente, né? Falar sobre traição como se fosse algo normal, né? Ela me traiu e eu vou aceitar de novo, vou ficar de novo, né? Tem outro que fala lá sobre que a mulher vai pegar todos, não sei o que o cara foi traído e tomou um monte de cachaça, né? Pra afogar a mágoa. Então, tipo assim, ensino dessas músicas zero, né? Ensino, um incentivo pro jovem, pra criança que vai ouvir, zero. Romance, zero, entendeu? O que salvava ali era o Voyage Voyage e o Frente a Frente de João Paulo e Daniel. Mas das 7 estações que eu consegui ligar ali, 5 era só anticultura. E se você colocar isso dentro de uma tabela, você vê que 80% ou mais é anticultura, né? São músicas de cunho que não trazem ensino, não trazem positividade para a vida da pessoa, não atrai coisa positiva, né? E é aquilo que eu sempre falo para vocês, né, nos meus vídeos, né, pessoal? Nós somos espirituais e naturais, né? E nós somos eternos também, né? Então, nós somos como... Eu sempre falo que nós somos como se tivéssemos uma experiência na Terra, né? Eu que estudei bastante religião, bastante estudos muito sobre história, amo história, né? Desde criança, leio muito, vejo muito, ouço muito também. Eu baixo muito vídeo sobre histórias e fico ouvindo, né, no caminhão enquanto eu tô dirigindo, para aprender mais, para o intelecto melhorar, né? Mais conhecimento, muito melhor, né? E o que acontece, pessoal? Quem conhece a história, né, consegue se prevenir lá na frente. Se você sabe que já aconteceu aquilo, você já pode ficar, você fica com o pé atrás, não é verdade? Igual eu sou caminhoneiro, vou dar um exemplo. Ó, tô perto de uma curva ali, uns 80 metros mais. Se eu vejo que tem um acidente ali, ou giroflex, né, de veículos de saúde, né, da polícia rodoviária, eu já paro, né, eu já seguro, já jogo no acostamento, né, dou sinal alerta para o pessoal ficar esperto também, começar a frear, diminuir a velocidade, né. Agora, se é uma pessoa que não tem noção, vai, arrebenta com tudo, vai com o caminhão e morre com tudo, entendeu? Então a gente tem essa noção quando a gente aprende a dirigir. Então isso se tornou uma cultura minha também, uma tradição, né? Um estilo de vida que eu sei que eu tenho que me prevenir, né? Para não provocar um acidente maior ali. Ok. Outra coisa que eu sempre falo, né? Aquele que não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros do passado, né? Então é necessário conhecer a história, é necessário conhecer o que aconteceu no passado. E nós somos eternos, nós somos influenciáveis e influenciadores, né? Porém, eu tenho visto que no Brasil existem pouquíssimos ou até praticamente nada de bons exemplos. Quais são os bons exemplos no Brasil? Tá, vamos dizer que tô rolando meu feed das redes sociais ali, né? Rolando as matérias ali e tal, as informações. Cara, eu vejo bastante um cara que eu acho muito massa, que pra mim representou o futebol e a humildade dele, é o Ronaldinho Gaúcho. Gosto muito dele, né? Sou fã dele, né? No bom sentido, né? Sou fã de Jesus, né? Que é o meu ídolo real. Mas falando assim, né, em relação às coisas positivas que esse cara fez, né? Ele também faz trabalhos sociais, coisas dele, né? Pra mim é um cara do bem, né? Parece ser um cara do bem, né? Daí eu vou rolando, ali a pouco aparece Bolsonaro, Lula, treteando ali, umas montagens de IA ali, saindo na bordada. Eu já dou um pouco de risada. Mas daí eu fico pensando, pô, cara... Daí eu vou pros comentários, né? Eu sou viciado em ler comentário. Acredito que alguns de vocês, ou muitos aí, são também. Às vezes eu entro nos posts que não tem nada a ver, só pra ver essa confusão, cara. É muito massa. É bom que a gente dá bastante risada. Cara, tanta gente sem noção, meu Deus, cara. Se mata por causa dos políticos. Mal sabe que eles estão enchendo a barrigona deles lá
enriquecendo, desviando nosso dinheiro, curtindo do bom e do melhor, e não tão nem aí pra gente, cara. Somos insignificantes pra eles, entendeu? Não tá nem aí com a passar, cara. Só tão aí pras coisas que são importantes pro bolso deles, entendeu? Pra moral deles, não tá nem aí com nós. É complicado. Então o pessoal perdido, não tem inspiração, né? Qual a inspiração que nós temos tido no Brasil? Todo vídeo eu tô falando pra vocês, né? Repare os maiores líderes nacionais. Quem que deveria ser a referência nacional? Presidente. Qual que é o maior alto cargo do Brasil? Presidente. Agora vamos fazer uma conta aqui. Os últimos 4 foram praticamente condenados. 2 foram presos, né? O Temer e a Dilma quase, né? Mas passaram por um monte de investigação. Inclusive até hoje estão envolvidos com o rolo aí, né? Que eu tava vendo. O Lula foi preso, né? Daí saiu entrou o Bolsonaro. O Bolsonaro foi preso. O Lula que estava preso voltou e virou presidente de novo. Vocês já pararam pra pensar, cara, no nível disso aí? Qual que é o nível do brasileiro, cara, tipo de... Não ter a noção, cara, de... Não dá pra entender, não dá pra entender. Não pesquisa, não estuda, não vê o tanto de corrupção que tá acontecendo. Anticultura suja, destruindo a nossa pátria, nossa nação, nossos direitos como cidadãos, né? Era pra ser uma das maiores potências, tanto na questão cultural, educação, segurança. Era para ter um dos maiores poder bélico do mundo. O Brasil era para estar segundo, terceiro ali, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, tá entre os 5, pelo top 5. Era para ser uma das maiores potências, né? Mas é só roubo. E isso começa onde, pessoal? As pessoas ficam pensando, presidente, política, é tudo ladrão. Cara, antes do cara ser vereador, ser prefeito, ser deputado, senador, presidente, ele é um ser humano, ele é um cidadão assim como eu e você. A diferença é que ele teve a oportunidade e chegou lá. Conseguiu chegar lá. Não sei de que forma, mas conseguiu, né? Com certeza com os votos do pessoal que não tem noção nenhuma sobre política, né? Que deixa esse pessoal subir lá e representar a gente. Então, cara, eram para essas pessoas representar a gente, mas por conta de pessoas que não pesquisam e não têm conhecimento básico político, vão e votam em qualquer um, né? Ah, o cara foi preso, roubou, fez um monte de coisa, tal, mas vamos colocar de novo, qual que é o problema, né? Cara, é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo pra você, a mesma coisa que você saber que o cara é ladrão, bandido, faz um monte de coisa errada e o cara chegar e bater na tua porta e falar, posso posar aí? Você tem suas filhas de menor, suas filhas ali, nova ali, bonita. Vai deixar o cara dormir ali na sua casa? Uma pessoa que você sabe, na verdade, que roubou, sabe que foi preso, sabe que foi investigado e sempre está enrolado em coisa errada. Você vai colocar ele dentro da sua casa? Não. Só que o povo vota no cara e coloca ele para ser presidente. Pior ainda do que tá dentro de casa. Porque daí ele vai ferrar com a economia. Você vai ter que trabalhar mais para ganhar menos. O teu imposto vai subir. Você tá lascado, cara. Educação, cultura, zero, só diminuindo. Violência aumentando, saúde lá embaixo, né? Então essas pessoas, elas não têm moral nem para estar cobrando nada, entendeu? E são as pessoas que mais reclamam, eu vejo na internet, né? Trocam a sua liberdade, o seu voto que é sagrado, por uma cesta básica, um botijão de gás. Aqui em Cascavel, ali em Cascavel onde eu moro, você vai Paraná, minha esposa, né? Ela foi convidada para representar as mães da PAI, porque ela tem uma filha especial, né? Cadeirante, paralisia cerebral e tal, escoliose, a Márcia, 22 anos, né? Não fala, mal vê, não ouve, né? Sempre tá acamada, né? E ela tem um quadro muito delicado
E a Marli, minha esposa, foi convidada para representar, tentar nessa votação passada aí, né? Época de eleição, para ser vereadora de Cascavel. Ela conseguiu 54 votos apenas. Foram entregues mais de 85 mil santinhos, né? Convites para votar nela. Mais de 300 pessoas falou que ia votar. Chegou na hora, eu conversei com algumas dessas pessoas, o que elas me falaram? Ah, mas o cara de tal partido lá, o prefeito, os caras deram duzentão. Vendeu o direito deles, né, por R$200, né, a liberdade deles, a segurança deles, a saúde deles. Essas mesmas pessoas, quando um filho ou quando eles ficarem doentes, vão ir no posto e vão reclamar de quem? De quem eles colocaram no poder. Mas daí já vai ser tarde, né? E na outra votação vão votar em quem? Mesmo que o cara seja preso, mesmo que o cara seja comprovado que o cara roubou, que o cara é jaguara, vão votar no mesmo cara, porque são burros, cara, entendeu? Então é isso, cara, né? Eu não tô citando nomes aqui dos caras, porque pra mim virou pior do que facção, pior do que quadrilha esses caras aí. Então o pessoal olha muito só pro próprio umbigo, não olha pra população, né? Entendeu? Por isso que eu valorizo muito as culturas urbanas, o hip hop, o flashback, defendia um direito, né, da classe minoritária, da classe baixa, da classe periférica, que não tinha voz, não tinha seus direitos, né? Então é complicado, cara. A anticultura tá em tudo, cara. Então, voltando lá onde eu falei, onde eu parei, as pessoas, cara, elas têm aceitado a anticultura de uma forma tão estranha, cara, tão fácil. Qualquer coisa que você fala, as pessoas acreditam, né? Se um cara aparecer aí hoje com meio cabeludo e falar que é Jesus, as pessoas acreditam, entendeu? A hora que se Jesus não tiver mais segundo o que eles acham, eles já vai e crucifica de novo, entendeu? Que nem fizeram com o real lá na época. Então é assim que funciona, cara, né? A população, ela coloca o cara lá sem conhecer, critica o cara e na outra votação, na outra eleição, coloca o cara de novo, né? Então isso tudo é anticultura, entendeu? Esse vídeo aqui é pra falar um pouco sobre anticultura, e a anticultura tá em tudo, cara. E toda vez que você começa no mundo natural, né, assim como eu tô falando com vocês, estou no mundo natural, ó, palpável aqui, ó, onde eu posso tocar, né, ó, posso sentir, ver, sentir, ouvir. No mundo espiritual você cria algo eterno, entendeu? Tudo que você planta aqui, você vai colher no eterno também, entendeu? As pessoas acham que a gente vai morrer, vai apagar e já era, entendeu? Cara, não, nós somos feitos para sermos igual a Deus, eternos. As pessoas são tão sem noção que elas acreditam em mundo espiritual, mas não acreditam na eternidade. Vou dar um exemplo para vocês. Se os anjos, desde lá da eternidade, onde eles viviam lá adorando a Deus no céu, foram lançados no mundo espiritual, né, aqui onde eles têm influenciado a humanidade e continuam vivos até hoje, né, vagando os espíritos deles, por que nós que fomos feitos melhor do que os anjos, que somos feitos imagem e semelhança, né, foi feito um bonequinho de barro segundo a Bíblia, jogado espírito de vida, né, de Deus, sopro de Deus, e se transformou em Adão e Eva, e deu origem à humanidade, que somos nós, eu que estou aqui hoje dirigindo e falando com vocês. Por que eu, que sou imagem de semelhança, que sou melhor do que anjos, vou ser feito só para morrer, viver uns 80 anos e apagar ali quando chegar a hora de Deus escolher? Não, as pessoas não têm noção, nós somos eternos, a eternidade é algo muito sério, cara, é algo muito sério mesmo, né? E as pessoas não têm valorizado, não têm dado crédito para isso, para essa mensagem. Essa mensagem, ela é muito séria, cara, né? Ela tem que atravessar nossa alma, nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, nosso sentimento, nossa mente, nossa alma, espírito e coração, né? Nosso corpo. Então nós fomos criados em 3 partes, né? A alma, né? Que é a nossa mente, tudo que a gente sabe, nosso intelecto, pensamento, sentimento, sabedoria, né?
E também, além da alma, nosso corpo, né? Nosso corpo aqui, que é a carne, a carcaça, o cabelo, que vai apodrecer depois de morrer no cemitério ali dentro do túmulo. E o espírito é quando Deus dá vida, né? Quando Ele sopra a vida pra gente, né? Então é necessário nós sabermos que esse espírito é eterno, entende? O espírito ele vai, quando Deus tira o sopro de vida, volta para Deus a vida. O corpo fica lá, só que a alma, que é a nossa mente, nosso sentimento, ô Tiago Matias, ô Tiagueira, o que acontece com essa parte, pessoal? Deus descarta e joga no lixo? Não, ela será eterna. Assim como os nossos flashbacks, nós que amamos flashbacks, são eternos. Eu curto música lá de 50, Jeff Band, 60, James Brown, pessoal da Soul, Funk, The Blues, R&B, o Italo Disco, Aerodisco, o próprio George Moroder, Donna Summer, Modern Talk, Bad Boy Blue e tudo. Então a gente, Vanilla Ice, pessoal da Aerodance, Martini, DJ Bobo, entre outros. Então, tudo isso foi eterno, está sendo eterno e será eterno. As músicas, tudo é eterno. Só que elas vão ficar na nossa mente. E Deus preparou 2 lugares, né? Um para as pessoas que não querem ficar com Ele, né? Que quer curtir, quer só atorar o pau e pecar e fazer maldade e loucuragem. Que é o fogo eterno, um lugar, né, de tortura e dor eterna, cheio de fogo e vermes, onde nunca vai se apagar. E as pessoas acham que o diabo é o dono do inferno. Não. O inferno é mais pura ira de Deus. Até hoje só uma pessoa sentiu a ira total de Deus. E mais forte que o inferno ainda. As pessoas não sabem quem foi. Foi Jesus, né, no nosso lugar. Quando Adão e Eva entregam lá para a serpente, né, a qual está introduzido o espírito de Satanás, do diabo, no Éden, lá na Bíblia, no começo, em Gênesis. Quando Adão e Eva entregam ali a chave da vida para o diabo, ele tem direito sobre essa terra. Então ele passa a ser o nosso Deus, né? Porque Adão e Eva obedeceram não a Deus, mas ao diabo. Então ele se tornou líder. A Bíblia nos fala o seguinte, que o Deus deste mundo atual aqui, a Terra, 2026, existe um Deus, não sei se sabe, não é Deus não é o Deus Pai não. É Satanás, é o diabo que é o dono dessa porra aqui, infelizmente. Desculpa o palavreado. Porque nós um dia demos para ele a oportunidade, porque nós obedecemos ele lá no Jardim do Éden, comemos o fruto da sabedoria. Queremos estar acima de Deus, ser como Deus também, ter a sabedoria de Deus. E seguimos o diabo e hoje ele continua sendo nosso líder, infelizmente. Daí você vai falar, tá repreendido, Thiago, ele não é meu líder, não. Meu também não é, né? Mas líder aqui nesse mundo, infelizmente, ele tá sendo, né? O meu é Jesus. Sei que o de vocês também é Deus. Porém, quem controla esse sistema é ele, entendeu? Ele é a própria anticultura. E ele tá em tudo, cara. Tá na religião, tá na política, tá nas facções criminosas, tá até no alimento que a gente come. Tudo cheio de modificações, coisas erradas, né? Ele é como um esgoto, como uma sujeira, como uma erva daninha que tá em tudo quanto é lugar. Tá no coração das pessoas, tá na mente da humanidade, né? A pessoa já nasce destinada ao inferno. Por isso que é necessário a gente acreditar, estudar e pesquisar um pouquinho mais. Ah, Thiago, mas eu sou de tal religião, eu sou ateu. Dá uma pesquisadinha, ouça os testemunhos, começa a ver vídeo de Deus, coisas positivas. Você vai ver como Deus Deus modifica, salva, purifica, dá ânimo, dá vida, dá gosto à vida das pessoas. As outras religiões não têm isso, cara. E não se trata de religião, se trata de um caminho, Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então o que acontece, pessoal? Foi criado 2 lugares. O inferno para a pessoa que não está nem aí para Deus, só. Eu não quero esse Deus, eu não quero esse Jesus, eu não quero esse cristianismo, né?
As pessoas focaram em religião. Jesus nunca foi religião. Jesus foi ame. A única vez que a Bíblia fala sobre religião, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Quantos moradores de rua temos por aí sofrendo, metido na cachaça, na droga, na depressão profunda, sujo, fedendo, com roupas e trapos imundos, andando por aí, sem direção, pessoal. Eu ando pela BR, me dá uma dor no coração, eu vejo os moradores de rua indo. Quando eu volto com o caminhão cheio, estão voltando, com o olho lá no fundo, desanimado. Que vontade de parar o caminhão e fazer uma oração por eles, então. Mas não posso, não é sempre que eu posso, mas quando eu posso eu faço. Misericórdia, quantas pessoas estão indo pro abismo eterno, pro fogo, queimar eternamente com verme e fogo, né? Por não ter o conhecimento básico. E o Brasil é um país cristão e tá dando vergonha nisso, né? Não tá dando exemplo nenhum, né? O povo cristão se perdendo, se perdeu para doutrinas de homens, ensinamentos errôneos. A Bíblia fala que todo ensinamento que for ensinado além do de Cristo, de Jesus, que é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, é anátema. Então é maldito. Toda religião que não ensinar que Cristo é a salvação é maldito. E isso é a Bíblia que fala, entendeu? Então o que acontece, pessoal? Foi dado ao direito de controlar, o direito da humanidade de obedecer ao diabo. A Bíblia fala que o Deus desse mundo, que é o diabo, cegou o entendimento da humanidade, de todos nós, para que não conheçamos a verdade. Quem é a verdade? Quem é a cultura real? É Jesus, na eternidade. Ele é o verbo que se tornou carne. Como assim? Ele era a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Ele se transformou carne, veio para a terra e Deus se agradou em moê-lo. A Bíblia, as pessoas pensam, foi os judeus, foi o povo, foi a igreja que colocou Jesus na cruz. Não foi, foi o próprio Deus, o próprio Pai. Porque ele precisava ser pago o preço para que a gente tivesse de novo a chave da vida e voltasse de novo à comunhão do primeiro amor com Cristo. Então é algo muito sério isso, cara. Nós somos eternos, pessoal, né? E a anticultura tá aí para arrebentar com tudo. Então, se o Deus desse mundo, que é o diabo, cegou o entendimento, a compreensão, o intelecto, a moral, a ética, a cultura de toda a população mundial que está hoje em 2026 no mundo, para que não conheçam Jesus, que não conheçam a verdade, que não conheçam a verdadeira ética, cultura, moral, tradição, a cultura real que é Jesus. A cultura real é o verdadeiro ensinamento do porquê estamos aqui, para que estamos aqui. Para ser sal, para ser luz, para ser glória, para ser bênção, para ser gosto, para ser direção, para ser inspiração na vida das pessoas, né? Se o diabo cegou a humanidade, será que você que está vendo esse vídeo não está cego? Se você estiver cego, faça uma oração aí onde você está agora, um Pai Nosso, né? Não sei orar, vai no Google lá, oração do Pai Nosso, entenda aquele recado. Pai Nosso que estás no céu, santificado, santo é o teu nome, santo, 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 glorificado, exaltado o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então venha o teu reino para nós. Nós queremos o seu reino. Seja feita a tua vontade absolutamente. Assim na terra, aqui na terra, no planeta Terra, em Cascavel. Agora estou aqui em Matelândia. Como nos céus, na eternidade. O pão nosso, alimento, nos dá a cada dia. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para a gente ser perdoado, nós precisamos perdoar as pessoas que nos ofendeu. Como que você vai ser perdoado por Deus que você não vê se você não perdoa quem você vê? Se trata disso. Perdão, amor, é assim. Fraternidade, compaixão. Perdão e amor, amor e perdão, as principais bases de todas as religiões.
que é ensinado por Cristo. Perdoa as nossas dívidas, assim que perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, para que a gente não seja tentado. Porque se o diabo já cegou o entendimento da humanidade toda em 2026, quer dizer que ele está influenciando a gente com a anticultura, né? Não nos deixe cair em tentações. As tentações é a anticultura. Mas livra de todo mal, a anticultura. Pois teu é o reino, o poder e a glória, absolutamente para todo o eterno. Amém. Abraço.